Olá pessoal, a receita de hoje é esse bolo com recheio de danette. É um recheio super simples e prático de ser feito. Eu vou estar passando para vocês todo o processo da massa, o recheio e a decoração. Mas antes eu convido você, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para estar ajudando na divulgação dos vídeos e deixe os seus comentários. Bora pro vídeo! Para esta massa, nós vamos estar utilizando 5 ovos grandes. Se os ovos que você estiver utilizando forem pequenos, aí você utiliza 6. Meia xícara de chocolate em pó. Esse chocolate que eu estou utilizando, pessoal, ele é o 50%, mas você pode estar utilizando também o 32%. Uma colher de sopa de fermento em pó. 250 ml de leite. Aqui, no caso, o meu leite ele já está morno. 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo não tem fermento. 1 xícara e 1/4 de açúcar. E aí também depois na massa, pessoal, eu vou estar colocando 2 colheres de sopa de óleo, tá? Para fazer a nossa massa, o que nós vamos fazer? Eu vou estar começando batendo primeiro os ovos e o açúcar. E aqui, pessoal, eu vou estar batendo por aproximadamente 8 minutos. Vai ser até dobrar de volume. Eu vou colocar para bater. Eu começo na velocidade mínima da batedeira, só para começar misturando. E aí depois eu aumento a velocidade da batedeira. Eu vou bater e aí eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, aqui já passou 8 minutos, então vocês percebam que a massa ela dobrou bem de volume. E vou estar adicionando a farinha de trigo que eu já misturei já com o chocolate em pó. E vou estar adicionando também o leite. No leite eu já adicionei 2 colheres de sopa de óleo. Tudo de uma vez eu despejo. E aqui eu vou ligar bem rapidinho só para misturar. E agora, por último, eu vou estar adicionando o fermento em pó. Eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. E vou estar misturando só para dar uma misturada mesmo. A forma que eu vou estar utilizando para despejar a nossa massa, ela é 25/7. Aqui eu não unto a forma, pessoal, eu só coloco o papel manteiga no fundo. Venho despejando toda a nossa massa. E vou levar para o forno por aproximadamente uns 45 minutos. O meu forno, pessoal, ele já está pré-aquecido e eu vou levar esse bolo por aproximadamente uns 45 minutos. Aí você vai vendo de acordo com o seu forno. Esse bolo, pessoal, ele vai dar para fazer um bolo de aproximadamente uns 3 quilos, tá? Eu vou levar para assar e depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, esse é o resultado da nossa massa. Ó, como vocês podem ver, ó, é uma massa super fofinha. Ela tem uma textura legal. Então, agora nós vamos dar continuidade. Para fazer o nosso recheio de danette, pessoal, eu vou estar utilizando 180 gramas de chocolate blend. Mas você pode estar utilizando tanto ao leite quanto meio amargo. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui no caso eu estou usando 50%. 4 colheres de sopa de amido de milho. Quanto ao amido de milho, pessoal, vocês não precisam se preocupar, porque esse recheio ele não fica com gosto de mingau.
uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e vamos estar usando também 700 ml de leite integral. Pessoal, para fazer o nosso recheio é muito prático. Nós vamos estar colocando no liquidificador os 700 ml de leite, o leite condensado, eu vou estar colocando também aqui o amido de milho e o chocolate em pó. E aí, pessoal, eu vou estar batendo essa mistura por aproximadamente 3 minutos, para ela bater bem, para ela misturar bem. Aí eu vou bater e eu vou voltar para mostrar o resultado para vocês, para a gente dar continuidade. Passados os 3 minutos, pessoal, agora eu venho com essa mistura e vou levar ao fogo. E vou levar em fogo baixo. Eu vou mexer por aproximadamente de 8 a 10 minutos, mexendo sempre até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Aqui, pessoal, o meu recheio ele já engrossou e como vocês podem ver, ó, ele já está começando a soltar do fundo da panela. Eu vou mexer só mais uns 2 minutinhos e já vou apagar o fogo. Então aqui, para dar continuidade, o que eu vou estar fazendo? Eu vou apagar o fogo e eu vou vir adicionando a 180 gramas de chocolate, com ele aqui ainda quente. E eu vou mexer até ele derreter por completo. Como ele tá quente, então ele vai derreter aqui, ó, rapidinho. E aí, por último, é que eu vou vir adicionando o creme de leite. Aqui a gente mistura bem, para poder pegar e encorpar bem o nosso donete. Como eu falei, pessoal, vocês não precisam se preocupar, porque esse recheio aqui, ele não fica gosto de mingau. Ele é muito gostoso. Aqui agora eu vou pegar e vou colocar ele no refratário e vou deixar ele esfriar. E aqui eu vou deixar ele esfriar até ele ficar morno, porque eu gosto de usar os recheios geralmente de morno para frio. Aqui, pessoal, a minha assadeira, eu forrei ela só com um saquinho mesmo daqueles de bobina. A calda que eu vou estar utilizando é chocolate com leite, tá? Mas você pode estar utilizando a calda de sua preferência. Esse bolo eu vou fazer 2 recheios, tá? Então eu vou dividir a massa em 3 e vou rechear 2 vezes. Eu venho molhando bem aqui, ó. E aí eu vou mostrar pra vocês já a consistência que ficou o nosso recheio de donete, pra vocês terem uma ideia. Ó, pessoal. Ele fica bem firme, tá? Então ele vai ficar bem consistente. E aqui eu vou estar colocando a metade agora, tá? Eu vou vir espalhando com a ajuda da colher mesmo, tá? Vou colocar a metade desse recheio. Quando ele for pra geladeira, ele vai ficar mais firme. Então não vai ter perigo da pessoa pegar e falar assim: ah, eu vou fazer esse bolo e vou colocar em cima da mesa. Depois ele corre o risco de ficar mole, alguma coisa. Não, ele não tem esse risco. Eu venho arrumando aqui o plástico, ó, para acertar, para ficar bem posicionado a massa com o recheio. E dou uma leve pressãozinha, só para ajudar. Venho molhando novamente. Eu gosto de molhar bem, pessoal, os bolos. Aí você vê o tanto que você quer molhar. E aí agora, ó, eu venho com o restante do recheio. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês.
Bolo, quando a gente está fazendo, principalmente quando a gente vai vender. Então, a gente não pode ter economia em recheio, não. Sempre que a gente faz para vender, a gente tem que caprichar bem no recheio, até porque é para a gente cativar o cliente para ele voltar novamente e ele acabar indicando outras pessoas. Então, sempre que fizer, capricha bem no recheio. Agora eu venho colocando a última camada. E aí eu dou só uma pressão nela aqui, ó, só para ajudar mesmo, entendeu? Para ela ficar bem assentadinha na forma. Esse bolo, pessoal, eu vou levar para geladeira e eu só vou confeitar ele amanhã, entendeu? Então ele vai ficar a noite todinha na geladeira. Se você quiser fazer ele para estar confeitando no mesmo dia, pessoal, então, pessoal, se vocês quiserem estar fazendo ele confeitar no mesmo dia, dá para fazer e dá para confeitar no mesmo dia. Você tem que deixar ele no mínimo por 6 horas na geladeira para daí você estar confeitando. Aqui agora, ó, para finalizar, eu venho com a última regada. E aqui, pessoal, eu vou pegar e vou fechar aqui com esse plástico aqui e vou vir cobrindo com isso filme. E vou levar para a geladeira. Agora, dando continuidade no outro dia, percebam como o recheio ficou firme. Agora eu dou uma pré-alisada nele com chantilly de chocolate, que eu preparei. Mas se você tiver qualquer dúvida como preparar o chantilly de chocolate, eu vou estar deixando o link de como bater. Agora eu vou utilizar o bico 402 da Wilton. Aí eu faço esse movimento de apertar de baixo para cima. Faço em toda a volta. Feito isso, eu preparei uma ganache com 100 gramas de chocolate e 150 gramas de creme de leite. Feito isso, eu preparei uma ganache com 100 gramas de chocolate e 150 gramas de creme de leite. Ele é meio molinho para poder dar esse efeito de escorrido. Em cima, com a mesma ganache, aí eu faço umas riscas imagináveis. Aí, com a ajuda de um palito de dente, a gente faz esse movimento, vai e vem. Agora com o bico 1M eu vou estar fazendo as rosetas em cima, uma do lado da outra. Para finalizar, eu vou estar utilizando esses enfeites de chocolate. E também ainda com o bico 1M eu vou estar fazendo umas pitangas. E vou colocar algumas cerejas. E eu gostei bastante do resultado. E esse foi o resultado do nosso bolo com recheio de danette, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Deixem os seus comentários e deixem aquele joinha para estar ajudando na divulgação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.